Salve, salve, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dia 3 da nossa mega revisão e estudando as últimas provas, imaginando o que nós teremos ali no domingo. Eu preparei para você hoje uma revisão do Código de Ética e Disciplina. Lembra, nós já falamos de advogado empregado, falamos de sociedade de advogados, trabalhamos honorários, e você vai perceber que nessa revisão do Código de Ética tem muitos assuntos ligados àquilo que nós já trabalhamos na segunda e na terça. Hoje, quarta-feira, não. O Código de Ética é como se fosse um complemento do que está no Estatuto. E aí eu falo que o regulamento geral é um complemento do que está no Estatuto e no Código de Ética, tá? Então um acaba complementando o outro. Só lembrando que amanhã, na quinta, também teremos ética. E por quê? 8 questões. Eu tenho certeza, né? 1000 vezes amém. Papai do céu nos abençoe. Que com essa revisão de segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos bater ali entre 7 e 8 questões na nossa prova. 7, 8 questões em ética. E para 8, ou seja, vamos tentar gabaritar, é um pezinho na segunda fase. Depois, na sexta e no sábado, aí eu faço revisões pontuais de outros assuntos. Administrativo, constitucional, a parte de processo, as 3 novas disciplinas e por aí vai. Perfeito? Vamos em frente? Então, olha só, nessa revisão que eu preparei do Código de Ética e Disciplina, eu vou começar com você falando das relações com o cliente. Lembra, todas as perguntas de código de ética, elas estarão num contexto de caso concreto. Não tem pergunta conceitual, é sempre caso concreto e ali você tem que aplicar o que está no estatuto, o que está no SED e eventualmente o que está no regulamento geral. Nós vamos estudar o regulamento geral amanhã, um ou outro assunto só de importância, mas assim, 80% é estatuto, 15, 16, 17% Código de Ética, mas cai, né? Todo exame tem questão do Código de Ética e depois o regulamento geral. Então, olha só, relações com o cliente. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão. O que pode dar certo, o que pode não dar certo, tá? Naquele processo, das consequências que poderão advir. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influenciar na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. As relações entre o advogado e o cliente baseiam-se na confiança recíproca, um confia no outro. Se o advogado perceber que falta essa confiança, primeiro, é recomendável que ele converse com o cliente. Então, primeira coisa, não tá legal, vamos melhorar a nossa relação. Não resolveu. Aí, não resolvendo, em seguida ele deve subestabelecer o mandato ou deve renunciar. Subestabelecer com reserva, um outro advogado vai atuar e se ele renunciar, ele sai do processo e o cliente que vai atrás de outro advogado. Mas isso nunca é a primeira medida. A primeira medida é tentar conversar com o cliente para alinhar, para não ficar nessa relação de tumulto, tá? Depois disso, o advogado, no exercício do mandato, atua como o patrono da parte, né? Vai defender o cliente, cumprindo-lhe por isso imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada. Cuidado, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. O advogado é independente em relação a todo mundo, independente em relação ao delegado, ao juiz, ao promotor, independente em relação ao defensor público, independente em relação ao cliente. Muitas vezes o cliente quer que você tome uma medida, você como advogado pode falar, essa não é a melhor medida por isso, por isso, por isso, e eu vou tomar essa medida. Independente em relação a outros advogados. Então lembra que a independência do advogado ela é ampla e perante todo mundo. Inclusive, em relação ao cliente, nós vimos já, né, o advogado é independente também, a isenção técnica em relação ao seu empregador. Então, isso é uma característica muito importante para você lembrar na prova. A independência, a isenção técnica do advogado. A conclusão ou desistência da causa tem ou não havido extinção do mandato? Olha lá. Obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda esteja em seu poder. Eu entrei com uma reclamatória trabalhista,
eu tenho aqui a carteira de trabalho do cliente, eu tenho aqui os olerites, eu tenho aqui alguns documentos. Opa, eu tenho que devolver tudo isso para o cliente, tá? Bem como eu tenho que prestar contas. Ó, nós entramos com isso, nós ganhamos tanto, tá aqui o valor, isso aqui foram as despesas, etc. De forma pormenorizada, ou seja, prestação de contas detalhada, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que mostrem pertinentes, que mostrem necessários. A parcela dos honorários que já foi paga pelos serviços então prestados, obviamente você não devolve, né? Não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Concluída a causa ou arquivado o processo, o que acontece com a procuração? Presume-se que ela está extinta. O advogado, ó, isso aqui é importante, tá? Isso aqui vira e mexe, cai na nossa primeira fase. Se o cliente já tem um advogado constituído, você, advogado, não vai aceitar a procuração dele, porque ele já tem um advogado. Mas essa regra tem exceção. Olha lá. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tem advogado constituído, sem prévio conhecimento desse primeiro advogado. O que o examinador gosta de cobrar? Isso aqui, ó. Salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Imagina que João contrata um advogado. Esse advogado tira férias, mas ele tira férias lá no Monte Everest, ele está incomunicável por 15 dias. Acontece algo muito grave no processo de urgência. Por exemplo, João estava litigando contra um plano de saúde, João precisa de uma liminar para ser internado e passar por um procedimento hospitalar cardíaco de gravíssima situação e muito urgente. João pode contratar novo advogado sem que o primeiro tenha conhecimento? Pode, porque é uma situação de urgência, uma situação de emergência, tá bom? É, claro, plenamente justificável isso. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, o cliente não entrega documento, aquela confusão danada, quando as providências, né, já pediu para o cliente, não adianta, deixa de ser advogado dele, renuncie ao mandato. A renúncia ao patrocínio, né, a renúncia ao seu cliente, você não quer mais advogar para ele, deve ser feita, olha só, sem menção do motivo que a determinou. Ou seja, a primeira fase já caiu dizendo que quando o advogado renunciar, ele tem que contar o porquê que ele renunciou. Não, ó, boquinha calada, só vai renunciar e ponto final. Fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Vamos entender esse prazo aqui, ó. Tá aqui uma linha do tempo. Aqui foi a data da renúncia. Aqui é a data da notificação do cliente. Então, vamos colocar uma data aleatória aqui, ó. 5 de março de 2023. O cliente foi notificado no dia 12 de março de 2023. Imagine que o cliente foi notificado via AR, tá? Então, teve o aviso de recebimento. O que acontece? Aqui, a primeira pegadinha é de quando eu vou começar a contar o prazo. Por quê? Porque, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto, o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, o cliente, salvo se outro advogado for contratado. Então, pensa só. Eu estou dizendo para você que eu renunciei, durante 10 dias eu sou obrigado a fazer uma audiência naquele processo, a cumprir um prazo, salvo se o meu antigo cliente contratar um novo advogado. E como é que eu conto esses 10 dias? Não é da renúncia. Você conta os 10 dias, é da notificação. Aí nós temos aqui 10 dias, tá? Então, do momento em que o cliente foi notificado, o advogado tem 10 dias para continuar trabalhando naquele processo.
Ah, Barbieri, mas olha só, o cliente foi notificado hoje, amanhã, o que aconteceu? Ele contratou um novo advogado que já juntou procuração nos autos. Eu tô livre, eu não tenho mais que esperar os 10 dias. Por quê? Porque se nesse intervalo de 10 dias ele contratar um novo advogado, eu tô livre. Perfeito? Novamente, depois dá uma olhadinha lá, é o artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. O advogado que renunciar ao mandado continuará, durante 10 dias seguintes, não da renúncia, mas da notificação da renúncia, a representar o cliente. Salvo o quê? Salvo se esse cliente contratar um novo advogado dentro desse prazo. Moleza, né? Vamos em frente. A renúncia. Quem renuncia é o advogado. Ó, eu não quero mais advogar para Maria, então eu vou renunciar à procuração dela. E se a Maria não quiser mais que eu seja advogado dela? Aí ela revoga a procuração. Via de regra, ela continua obrigada a pagar os honorários contratuais, tá bom? A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Ah, o advogado causou um dano ao cliente. Aí ele renuncia. Ah, então ele não tem mais responsabilidade sobre o dano que ele causou? Claro que ele tem. O fato de ter renunciado não vai mudar essa responsabilidade. O advogado não será responsabilizado, olha aqui que importante, o advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que ele devesse fornecer para a prática oportuna do ato processual do seu interesse. Tem uma reclamatória trabalhista, você está defendendo a empresa, você manda um e-mail para a empresa pedindo os documentos, pedindo todos os recibos de pagamento de salário, etc. Não lhe entregaram. Ah, e agora? Tomou revelia, não tem documento? Você não tem responsabilidade nisso, desde que você comprove, né? Então faz tudo por escrito. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente, olha lá, quem renuncia é o advogado que não quer mais advogar para aquele cliente. Quem revoga é o cliente que não quer mais ter aquele advogado como seu representante no processo. O cliente revogou. A revogação, por vontade do cliente, não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas. Assim, como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência. Ó, eu ganhei o processo para o meu cliente, só que ele revogou. Eu não sou mais advogado dele. E aquela sucumbência, proporcionalmente ao tanto que eu trabalhei, eu vou receber, eu advogado. Calculada de forma proporcional em face do serviço efetivamente prestado. O mandato, ó, só uma questão, tá? Mandado com D de dado é o Dzinho de ordem. Mandado judicial, ordem judicial. Mandato com T de tatu, lembra do T da transferência de poderes. Mandato, aí lembra, por exemplo, da procuração. O seu cliente transfere poderes para que você atue em nome dele. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo. Passe o tempo que for, a procuração continua válida. Essa é a ideia. Salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Eu nunca advoguei com prazo na procuração. Nunca. Pode acontecer? Pode. Eu nunca passei por isso, mas pode sim ter prazo de validade. Ó, eu vou advogar para você durante 30 dias. Pronto, acabou 30 dias, extinguiu o mandato, tá bom? Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, OAB ama cobrar isso aqui, ou reunidos em caráter permanente de cooperação recíproca, olha lá, não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. Não podem representar de forma judicial clientes com interesses opostos, nem extrajudicialmente. Exemplo, o casal, exemplo clássico, né? O casal chega no escritório, quer o divórcio, joia, consensual, preenche todos os requisitos, um advogado basta. No meio da conversa, o pau canta e aí eles não querem mais de forma amigável, de forma consensual e querem o litigioso. Você vai ter que escolher um dos dois e renuncia ao outro, tá? Ó, eu vou ficar com o marido e não vou advogar para a esposa. Não, eu vou ficar com a esposa e não vou advogar para o marido. É assim que funciona, porque existe litígio. Um dos sócios do escritório advogando para a mulher e o outro para o marido. Não, não pode, né? Então, o mesmo escritório, quem está naquela cooperação, não pode estar em lados opostos num processo, num litígio. Sobrevindo aquilo que eu falei para você, ó, surgiu um conflito de interesse entre os clientes.
O advogado não conseguiu harmonizar esse conflito. O advogado vai optar, com prudência e discrição, nunca diz os motivos, por um dos clientes, por uma das procurações, por um dos mandatos, renunciando aos demais, sempre resguardando o sigilo profissional. Uma vez isso aconteceu comigo, mas eu consegui contornar. Era uma família que o pai tinha falecido, não tinha mais a mãe e tinha deixado ali alguns bens. A princípio, todo mundo estava de acordo com a divisão. Quando foi para assinar, para entrar com a medida judicial, um dos herdeiros falou, não é bem assim e tal. Eu falei, então vamos lá. Se o senhor não quiser, ninguém vai lhe obrigar a assinar. Mas saiba que eu não posso advogar mais para o senhor. Você vai ter que procurar um advogado para resolver. E no fundo, a discussão era por um Fusca verde. Eu lembro certinho, Fusca verde. Aí vai daqui, vai dali, pega um café, vai daqui, vai dali. Eles se acertaram, todos assinaram e aí a medida judicial foi efetivada. Então lembra, se existe o acordo entre todo mundo, de repente um não quer mais aquilo e virou um embate, o mesmo escritório não pode estar em lados opostos. O advogado, ao postular, ao pedir em nome do cliente, contra ex-cliente ou ex-empregador, seja judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Isso aqui já caiu na prova. Imagina que eu era advogado do Boticário. Então, eu estou lá trabalhando na empresa Boticário, o Boticário me manda embora. Eu saí do Boticário, não faço mais parte do departamento jurídico. Eu, advogado, ex-empregado do Boticário, posso ingressar com uma ação judicial representando o Zezinho contra o Boticário? Posso, só devo guardar sigilo profissional. Ah, Barbieri, eu trabalhava na Rede Globo de televisão, eu era do departamento jurídico. A Rede Globo de televisão mandou você embora. Você é advogado. Aí, um ex-jornalista da Rede Globo, William Bonner, resolve ingressar com uma ação trabalhista contra a Rede Globo. Você, que também era empregado da Rede Globo no departamento jurídico, pode mover a ação representando William Bonner? Pode, mas você terá que guardar o sigilo profissional, tá bom? O advogado cumpre abster-se, não deve advogar em causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação ele tenha colaborado ou interviu de qualquer maneira. Eu era advogado numa autarquia, colaborei para que fosse feita uma portaria naquela autarquia, deixei de advogar para a autarquia e agora estou advogando para um cliente contra aquela portaria com quem eu colaborei, com quem eu redigi. Eu devo evitar isso. Da mesma forma, não deve aceitar quando houver conflito de interesse motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Advoguei num processo de uma forma, perdão, saio daquele processo e vou para o lado oposto. Evita isso, tá bom? É direito e ao mesmo tempo é dever do advogado assumir defesa criminal. Eu sempre falo, todo mundo merece, todo mundo tem um direito de se defender. Ah, Barbieri, o réu é confesso, o que você vai fazer? Defende e trabalha tecnicamente na dosimetria da pena, numa eventual substituição e etc, tá? Mas todo mundo tem o direito à defesa. Eu, por foro íntimo, jamais, em hipótese alguma, defenderia um estuprador, confesso, ou um pedófilo, confesso. Isso eu jamais faria, sou pai de meninas, nunca faria isso, tá? Mas já fiz júri em que o réu era confesso e ele matou outra pessoa, já trabalhei em questões envolvendo tráfico de drogas e etc. Todo mundo tem direito à defesa, ponto. E o advogado não deve considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Não vai o advogado fazer o julgamento, tá? Não existe causa criminal que não seja digna, cumprindo o advogado agir como defensor no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sob a proteção das garantias constitucionais. O advogado, olha o que eu falei, não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Caso clássico, imagina que cai na prova o seguinte: o seu cliente do escritório, um ótimo cliente, paga mensalmente, tem um filho, o filho se formou em direito, passou no exame da ordem, e esse cliente fala, olha, meu filho, o primeiro processo dele vai ser esse processo aqui, ele vai advogar nesse processo junto com você.
Você, advogado, é obrigado a aceitar isso? Não. Ah, precisamos de um contador para atuar como perito nessa ação. Ah, obrigatoriamente você tem que adotar o contador João, que o teu cliente quer que seja o João. Você é obrigado? Não. Ó, o João já fez um montão de bobagem em outros processos e tal, então eu não quero o João aqui. Lembra que a independência do advogado ela é uma independência ampla. É proibido ao advogado funcionar, atuar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Então, assim, Einstein, né? Einstein já dizia, você não pode ocupar no espaço, estar em lugares diferentes ao mesmo momento. Então, olha, eu sou advogado nessa ação, mas eu também sou preposto do meu cliente. Não dá, não dá. Ou você é advogado ou você é preposto nesse processo. Perfeito? O subestabelecimento, já falamos disso, né? Subestabelecimento com reserva de poderes, quem subestabeleceu continua no processo, é ato pessoal do advogado da causa. Ah, e o cliente quer, o cliente não quer que subestabeleça com reserva de poderes. O cliente não manda nada. Ponto. O subestabelecimento sem reserva de poderes precisa do prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Por quê? Se eu estou subestabelecendo com reserva de poderes, eu continuo no processo e um outro advogado vai atuar também naquele processo. Lembra do exemplo? Eu tenho duas audiências no mesmo dia, mesmo horário, em locais distintos na cidade. Eu vou fazer uma, subestabeleço com reserva de poderes para outro advogado fazer a outra audiência. Joia! Agora, e se for sem reserva de poderes? Eu não estou mais no processo. É a mesma coisa que eu renunciasse, que eu não faça mais parte daquele processo. Então eu tenho que informar o cliente, tá? Se você subestabelecer sem reserva, o cliente vai ter que ser informado, ele tem que assinar ali de forma inequívoca, ele realmente foi informado e você deixou de ser o advogado dele naquele processo. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Ó, eu vou subestabelecer um advogado para fazer uma audiência. Eu já tenho que pactuar com ele quanto de honorários ele vai receber para fazer aquela audiência. Aí lembra, nós já estudamos isso. Se existir conflito entre os advogados, o que acontece? O Tribunal de Ética e Disciplina tenta resolver, lembra? Se não resolveu e teve processo administrativo, o relator, de forma preliminar, tenta apaziguar, pacificar o conflito entre os advogados por causa de honorários. Já estudamos isso, estou só relembrando. Terminamos as relações com o cliente. Segundo ponto importante, advocacia pro bono. Ó, olha o nome, tá? Não decora. O que é advocacia pro bono? É a advocacia para o bem. A advocacia pro bono é a mesma coisa que a advocacia para o bem. Aí você fala, beleza, professor, mas que papo é esse de advocacia para o bem? Aqui nós vamos lembrar daquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado sem colocar em risco o próprio sustento, a própria alimentação, a própria dignidade. Quais pessoas? Podem ser as pessoas jurídicas, como podem ser as pessoas físicas. Ah, professor, mas espera lá. Quem vai advogar para o pobre é a Defensoria Pública. Só que não tem Defensoria Pública em todos os municípios do Brasil, entendeu? Então, quando não tiver, como é que faz? Aí você pode ter advocacia pro bono. Nesse contexto, vamos entender o artigo 30. No exercício da advocacia pro bono, ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e dedicação habituais, de forma que o cliente se sinta amparado e confie na sua atuação. É isso que está dizendo em outras palavras. Seja você advogando recebendo do cliente ou pro bono. Considera-se advocacia pro bono uma prestação gratuita, então você não recebe do cliente. Vamos lá? A advocacia pro bono, ela é gratuita. Eventual, cuidado, eventual é diferente de habitual.
Habitual é o que é de todo dia. A advocacia pro bono não pode ser a todo momento. Ah, professor, eu vou abrir um escritório só de advocacia pro bono. Não pode. Eventualmente, um dia ou outro no ano, na década, você faz advocacia pro bono. Então, ela é gratuita e ela é eventual. Voluntária. Então, gratuito, eventual e voluntário. É um voluntariado. A atividade da advocacia é um serviço público. De serviços jurídicos, em favor de quem? Ó, pode ser de PJ, pessoa jurídica ou pessoa física. Sem finalidade econômica, que não tenha grana. Pessoa jurídica que não tem grana, que não tem finalidade econômica, que não busca lucro, ou pessoa física pobre, para a empresa ou para o Joãozinho, desde que eles não tenham grana. Olha lá. Em favor de instituições sociais sem fins econômicos. Opa, PJ, uma instituição social sem finalidade econômica. E aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não tiverem recursos para contratar um advogado e pagar honorários. Mas a advocacia pro bono pode ser exercida, olha lá, em favor de pessoas naturais, pessoas físicas, ou seja, pessoa pobre. Igualmente, não tenha recurso para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Isso aqui já caiu várias vezes no exame de ordem e sempre vinha. A advocacia pro bono somente pode ser para pessoas jurídicas. Não, pessoa jurídica ou pessoa física, tá? Desde que seja gratuita, desde que seja eventual e voluntária. Perfeito. Quando que não pode, em nenhuma hipótese, fazer advocacia pro bono? Olha lá. A advocacia pro bono, isso aqui sempre cai. Não pode ser utilizada para fins políticos partidários ou eleitorais. Eu vou fazer advocacia pro bono esse mês, está chegando a eleição, e para todo mundo que eu for advogar, tem que votar no candidato X, Y ou Z. Não pode, finalidade político-partidária, finalidade eleitoral. Nem pode beneficiar instituições que visem tais objetivos. Tem uma associação aqui, Cidadão Mais Feliz, no meu município, e ela vai advogar de forma pro bono, ela me contratou, e eu vou advogar pro bono para todo mundo, desde que todo mundo cumpra que vá votar no partido X, no partido Y, no partido Z. Não pode. E ainda, não pode advocacia pro bono como instrumento de publicidade para captar a clientela. Em bom português, não pode advocacia pro bono para fins políticos partidários ou eleitorais, não pode para publicidade na captação de clientela. Perfeito? Olha só, um artigo cai exatamente o que eu pontuei para você e é isso que você tem que lembrar na hora da prova. Você fala, nossa, Barbieri, bem fácil, bem tranquilo? Bem fácil, bem tranquilo. Não tem nada de anormal. É isso aqui que você vai ter na hora da prova. Show de bola? Ah, professor, cai a advocacia pro bono em todo exame? Não, em todo exame não, mas cai. E quando aparece, o que você faz? É cara a crachá com esses itens que nós fomos aqui pontuando. Maravilha, né? Vamos seguir? Então, olha só. Agora, eu quero mostrar para você o sigilo profissional. A regra é o sigilo, mas eu já vou antecipar. O que o examinador mais gosta de cobrar? O que ele mais gosta de cobrar é a exceção. Então, vai para a prova pensando assim. Sigilo profissional é regra, exceção é você poder contar tudo. Sigilo profissional é regra, mas é uma regra absoluta? Não, é uma regra relativa. Vamos lá. Artigo 35 e seguintes do Código de Ética. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Anota, o sigilo profissional é de ordem pública. O que isso quer dizer ser de ordem pública? Significa que o cliente não precisa pedir para você guardar sigilo. Você é obrigado a guardar sigilo, pouco importa se o cliente pediu ou não, tá? O sigilo profissional, ele é amplo. Ele é de ordem pública e ele é amplo. Por quê? O sigilo profissional abrange os fatos que o advogado tenha tomado conhecimento
em virtude das funções desempenhadas na OAB. Ah, perdão. Eu tomei conhecimento aqui dos fatos que tem um corno novo na cidade. Na cidade pequena, corno é atração. Você vai advogar para a mulher e contra o corno. Pronto. Tudo aquilo que a mulher te contou é sigilo. Ou você tomou conhecimento dos fatos porque você é o tesoureiro da OAB, porque você é o diretor da OAB, porque você é o presidente da subseção. Também sigilo, tá? O sigilo profissional, como eu disse, é de ordem pública, não precisa da solicitação que o cliente faça. Presumem-se confidenciais toda e qualquer comunicação entre advogado e cliente. Presume-se sigilosa, ponto final. Pô, Berberi, então realmente o sigilo é a regra. É. Agora imagina que você está atuando como mediador, como árbitro, você está atuando no juizado especial como conciliador. Tem que guardar sigilo? Tem também. Olha lá, lembra que o sigilo é amplo. O advogado, quando exercer função de mediador, conciliador e árbitro, também se submete às regras do sigilo profissional. Perfeito? Uma vez, há muito tempo, eu era estagiário ainda, eu estava na faculdade, eu era estagiário no juizado especial. E aí teve um caso que o rapaz estava reclamando do vibrador. É isso mesmo que você está pensando. E era um caso muito engraçado, né? Que o vibrador ora funcionava, ora não funcionava. Ora o vibrador vibrava, ora o vibrador estava morto. Imagina que, eu não era advogado à época, eu era aluno ainda. Mas imagina que à época eu fosse advogado nesse caso. Caso mega engraçado. Você colocava o vibrador na mesa e ele não fazia nada. De repente ele ligava e ficava vibrando. Não, comédia. Por mais absurdo que tenha sido, eu tenho que ficar calado. Não posso contar isso no churrasco, nas reuniões de família, etc. Sigilo. Agora, o que realmente o examinador quer cobrar são esses dois artigos. O sigilo profissional, então vamos lá, ó. Anota assim, ó. Sigilo profissional. O que você tem que saber desse cara aqui? Sigilo profissional é a regra. E essa regra ele é de ordem pública. O cliente não precisa pedir. E além de ser de ordem pública, o sigilo profissional é amplo. Pois é, né? O examinador quer saber isso aqui? Não. O examinador quer a exceção, quando você pode quebrar o sigilo. E quando que você quebra o sigilo? Sempre que existir a famosa justa causa. O cliente deixou de ser o seu cliente e está espalhando na cidade inteira uma mentira sobre você, atingindo a sua honra. Você tem justa causa? Tem. Pode quebrar o sigilo? Pode. Olha lá, o sigilo profissional vai ceder, vai deixar de existir diante de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida, à honra ou que envolvam defesa própria. O advogado, agora cuidado, ó, outro aspecto do sigilo. O cliente vira para você e fala, ó, doutor, eu te autorizo a depor e contar tudo que você sabe dessa causa, então não tem mais sigilo. O cliente autorizou, você não é obrigado a depor. Lembra, sigilo da fonte do jornalista, sigilo do padre na confissão, sigilo do advogado em relação ao cliente. Ó, o advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, seja administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Coloque aí, mesmo que o cliente concorde e autorize, tá? O sigilo é do advogado, ponto final, tá? O processo é judicial, o processo é administrativo, é arbitral, não interessa. Sigilo e ponto. Quando que o advogado pode quebrar o sigilo? Quando existir justa causa, defendendo a própria vida, a honra e por aí vai. Show de bola? Maravilha. Respira, que nós temos mais um tema muito importante do Código de Ética, a parte da publicidade. Pô, professor, o que eu posso, o que eu não posso fazer de divulgação, o que é permitido, o que é proibido? Vamos lá, isso aqui também cai no contexto de caso concreto. Vai falar que o fulano de tal advogado fez isso, isso e isso. Pode ou não pode? É isso que você tem que saber. Vamos lá. A publicidade profissional do advogado tem caráter o quê? Então, você vai colocar lá uma placa no seu escritório de advocacia. Tem caráter informativo,
deve primar por ser discreta e sóbria, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Eu sempre dou o exemplo. Aí na sua cidade deve ter um magazine, uma grande loja, e essa grande loja geralmente tem uma placa enorme na frente, com pisca-pisca. Já viu placa de cabaré, de zona? Tem neon, fica piscando e tem a perninha da menina fazendo assim, né? Já viu aquelas placas clássicas de cabaré? Professor, nunca vi, nem nunca fui. No filme, no filme. Então, aquilo lá é muito chamativo, porque aquilo quer trazer clientela. A placa do seu escritório não pode ser daquele jeito. Tem que ser sóbria, tem que ser discreta, meramente informativo. Se você passa na frente de uma grande loja, de um grande magazine, vai ter o quê? Vai ter aquela placa que parece um outdoor, luz piscando e etc. Isso tudo que não pode ter no escritório de advocacia, tá? Os meios utilizados para a publicidade profissional têm que ser compatíveis com aquela diretriz do artigo, ou seja, sóbrio, meramente informativo, e é proibido, olha só, sendo vedado, fazer propaganda por meio de rádio, cinema e televisão. Ah, eu vou colocar na rádio que mês que vem tem o meu escritório para os clientes irem lá. Não pode. Vou fazer inserção na televisão. Não pode. Antes de começar o filme, lançamento no cinema, vai ter o trailer do meu escritório. Não pode. Uso de outdoor. Não pode. Painel luminoso. Também não pode. Ou qualquer forma assemelhada de publicidade. Imagina lá um carro, em cima do carro tem um painel luminoso. Não é bem um outdoor, porque está em cima de um veículo e está piscando, passando pela cidade com o seu escritório. Não pode, é uma forma assemelhada, não pode. Inscrição em muro, né? Pinta o muro, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. A questão cobrou uma vez que o advogado colocou no elevador do prédio em que ele tinha um escritório uma publicidade do escritório dele. Pode? Não pode. Ah, em espaço público, lá na praça, eu estou pintando o muro da praça com o número do meu escritório, etc. Não pode. Divulgação de serviços de advocacia, juntamente com outras atividades, ou a indicação de vínculo entre uma e outra. Isso aqui acontece muito na prática, mas não pode. Escritório de advocacia e contabilidade. Isso aqui é um clássico. Escritório de advocacia e imobiliária. Não pode. Pô, professor, mas cai um monte isso aqui, eu vejo na minha cidade. Eu sou de Apucarana, no interior do Paraná, o que mais tinha lá era escritório de advocacia e imobiliária. Não pode. Uma coisa é você ser advogado, mas eu também sou corretor de imóvel, não tem problema. Em outra sala, com outro endereço, com outro número, você tem a sua imobiliária. Ah, mas eu sou advogado e sou contador. Ótimo. Num local, sei lá, no 5º andar do prédio, sala 501 é o seu escritório de advocacia, na sala 503 é o seu escritório de contabilidade. O que não pode é estarem juntas, tá? Fornecimento de dados de contato, com endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos. Pensa comigo. Leva isso para a prova. O advogado publicou um texto no jornal de grande circulação da cidade ao domingo. O advogado publicou um texto na internet. O advogado publicou qualquer coisa. Ele só pode divulgar uma coisa além do nome dele, né? O e-mail. Bota isso na tua cabeça que vai cair na prova. O advogado fez lá a publicação de qualquer coisa, um artigo científico, uma matéria para o jornal e etc. O que ele pode colocar nessa matéria? Divulgar ele? Só com o e-mail, tá? Então, olha lá. Não pode fornecer dados de contato, de endereço, de telefone, seja em coluna ou artigo literário, cultural, acadêmico ou jurídico. Não pode publicar na imprensa, bem como, né, de eventual participação em programa de rádio ou televisão. Tá lá na televisão. Lembra quando teve o impeachment da Dilma? Todo dia tinha um advogado na Globo News, todo dia tinha um advogado na Band News, todo dia tinha um advogado explicando o impeachment. Ok. Mas ele pode falar, se você ficou com dúvida, entre em contato, o telefone do meu escritório é esse, vai lá no meu escritório tomar um café. Não, não pode. A única coisa que ele pode fazer é divulgar o e-mail. Então, sendo permitida a referência a e-mail. Professor, eu vou publicar aqui um artigo científico de um tema que eu atendo no meu escritório. Joia, coloca o e-mail no final.
Professor, eu vou aqui publicar uma matéria no jornal aqui, uma questão importante, jurídica. Bota só o e-mail. E é só o que você pode colocar e ponto final, tá? A utilização de mala direta. Imagina lá, sinal fechou, sinaleiro, semáforo, não sei como é que você chama na sua cidade, vem lá o menininho entregando panfleto do seu escritório. Isso é mala direta, não pode. A distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com a intenção de captar clientela. Tudo na prova que aparecer captação de clientela não pode na advocacia. Exclusivamente para fins de identificação do escritório de advocacia. É permitida a utilização de placa, de painel luminoso, inscrição em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Desde que seja com caráter informativo, sóbrio, sem captar clientela. Perfeito? As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não devem induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma a captação de clientela. Exemplo. Foi modificada a jurisprudência do STF sobre a questão da aposentadoria. Nossa senhora, milhões de pessoas têm interesse nisso. Aí o advogado vai lá, publica um texto num jornal, e nesse texto ele fala: você que tem dúvida, procure o meu escritório, entre em contato, fale com a fulana, minha secretária, marque um horário. É óbvio que não pode, ele está captando clientela. Não pode, ponto final, tá bom? É proibido, olha lá, é proibido ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Toda segunda-feira, naquele programa, está lá o advogado respondendo dúvidas, né? Não pode. Ah, Barbieri, mas eu já vi isso acontecer. Eu sei, mas não pode. Para prova, lembra o que está na lei, o que está no texto. Não pode debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. Você não pode falar nem sobre os seus processos e muito menos sobre os processos de outro advogado. Beleza? Não pode abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão ou a instituição que o congregue. Não pode divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Nossa, coloquei aqui no meu site a lista de todos os meus clientes, de todos os meus processos. Pode? Não pode. Por quê? Porque capta clientela. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Já viu aquele advogado que ele não pode abrir a geladeira, acende a luz, ele acha que é uma câmera e já começa a dar entrevista, né? Ele está se insinuando. Ele está sempre ali ao lado do repórter. Ó, posso falar? Ó, deixa aqui, vem aqui, eu vou contar a história e tal. Não pode, isso é insinuação. O advogado que participe eventualmente de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro motivo, uma reportagem que colocaram lá no canal no YouTube, para manifestação profissional, ele deve buscar o quê? Objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional. Vedado o pronunciamento sobre método de trabalho usado por seu colega de profissão. Lembra? Nunca fala do outro advogado, tá? Pô, Barbieri, no caso do impeachment, o advogado ia lá na Globo News e falava: olha, nessa fase do impeachment, nós teremos a votação na Câmara, a Câmara dos Deputados pode autorizar ou não, mas a Câmara não vai julgar, se a Câmara autorizar vai para o Senado Federal, o Senado Federal é quem julga, teremos a presidência do Senado feita pelo ministro do STF, e ele está explicando, pode, pode. O que ele não pode é, olha, lá no meu escritório eu tenho um caso assim, assim, assado, não, isso não pode, porque daí já está captando clientela, tá? Depois, quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Não pode ser aquelas coisas tipo Ratinho, nem sei se existe o Ratinho ainda. Lembra? Tinha um quadro lá no Ratinho, tô ficando velho, do exame de DNA, uma confusão, sensacionalismo, aquela confusão danada. O advogado, nesse contexto, é que ele não pode estar, porque é sensacionalista, porque gera captação de clientela, porque, dependendo do que, até fere a dignidade da profissão, tá? Então, se cair isso na prova, já sabe que não pode. Na publicidade, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso, cai sempre na prova. Sabe aquele cartãozinho profissional? Ai, professor, eu fiz um book de fotos preta e branca, cabelo molhado, lábios entreabertos, olhar penetrante e sedutor.
essa minha foto é maravilhosa, eu não vejo a hora de ser advogado, de ser advogada, para colocar essa foto no meu cartão. Pode? Não pode. Ah, mas então eu quero colocar a foto de Rui Barbosa. Pode? Não pode. Eu posso colocar alguma foto no meu cartão? Pode. Do seu escritório. E ponto final, né? Olha lá. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório, o advogado fará constar seu nome, o nome social ou da sociedade de advogados, o número e o número de inscrição na OAB. Então pode ter lá André Barbieri, advogado, OAB tal, Barbieri Sociedade de Advocacia, OAB tal, do escritório, e ponto. Pode ter a foto do escritório? Pode. Pode ter minha foto? Não, até porque eu sou feio, Deus me livre. Pode ter foto de outra personalidade, Ayrton Senna, Rui Barbosa, Nelson Mandela? Não, não pode, tá? Olha só, poderão ser referidos apenas título acadêmico, mestre, doutor, distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como instituições jurídicas de que faça parte. Ah, ele é mestre em Direito Público, faz parte do Instituto dos Advogados do Brasil. E as especialidades? Atua no direito administrativo, no direito constitucional. O endereço, o e-mail, o site, o QR Code. Quando isso aqui caiu, muita gente falou, o que é isso, Barbieri? QR Code? Quando você coloca a câmera ali, por exemplo, ele vai gerar, vai abrir a página do teu escritório, vai dar qual é o endereço. QR Code pode. Logotipo, olha lá. Fotografia do escritório, horário de atendimento, idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Não pode a sua fotografia, nem fotografia de outra pessoa. Só pode a fotografia do escritório e ponto final. Cuidado. É proibida a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros no cartão de visita do advogado, bem como menção a qualquer emprego. Advogado do presidente da República, não pode. Cargo ou função ocupada. Procurador-chefe do município, não pode. Atual ou pretérito. Ex-procurador-chefe do município, não pode. Em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Então você pode colocar lá, mestre em direito, atua em tais áreas, professor universitário. Pode. Pode colocar minha foto? Não. Pode colocar a foto de outra pessoa? Não. Pode pôr a foto do escritório? Pode. São admissíveis, como forma de publicidade, o patrocínio de eventos. Ah, vai ter um congresso, o meu escritório vai patrocinar. Ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como divulgação de boletins. Todo mês o escritório manda boletim por meio eletrônico, por exemplo, e-mail, sobre matéria cultural de interesse dos advogados. Só que o que acontece? Eu disparo isso para o mundo inteiro? Não. Olha só, desde que essa circulação fique restrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Então, todo mês eu mando para os meus clientes atualização de tema jurídico de interesse deles. Ótimo. Ah, eu vou disparar para todo mundo. Tenho aqui uma lista de 1 milhão de pessoas. Aí não pode, porque daí os destinatários são indeterminados, eu estou captando clientela. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deve observar as mesmas regras do artigo que nós já vimos. Ser informativa, discreta, não captar clientela. Tá careca de saber disso, né? A telefonia e a internet podem ser utilizados como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, clientes do escritório, desde que não impliquem o oferecimento de serviço ou representem forma de captação de clientela. Final do ano, eu ligo para todos os meus clientes desejando um Feliz Natal. Pronto. Não tem nenhum problema nisso, tá? Olha lá, cuidado com o 47 e principalmente o 47A. As normas sobre publicidade profissional constantes desse capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar. Ok. Cuidado com o 47A, por favor. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Então, quando tiver publicidade irregular, pode ter o quê? Termo de ajustamento de conduta, o TAC. E o TAC vai ser feito onde? Ou no Conselho Seccional, né, âmbito estadual, ou no Conselho Federal, âmbito federal, como diz. Não tem termo de ajustamento de conduta na subseção.
O termo de ajustamento de conduta é para que termine a publicidade irregular, seja praticada pelo advogado ou pelo estagiário. Perante, esse termo vai ser assinado, esse termo vai ser pactuado ou no Conselho Seccional ou no Conselho Federal. Não é na Caixa de Assistência ao Advogado, não é na subseção, tá? Depois disso, o termo previsto nesse artigo será regulamentado e tá tudo beleza. Então lembra que cabe termo de ajustamento de conduta quando tivermos publicidade irregular sendo praticada ou pelo advogado ou pelo estagiário ou por ambos, tá? O examinador pode colocar aqui, só cabe termo de ajustamento de conduta quando houver publicidade irregular se praticada pelo advogado e pelo estagiário. Show de bola? Pau no gato? Mais um dia da nossa mega revisão, já sabe, jamais faça acordo com o fracasso. Amanhã nós vamos trabalhar mais estatuto da OAB, vamos trabalhar regulamento geral, então nós vamos trabalhar direitos do advogado, as partes que dizem respeito às infrações e por aí vai. Desagravo público, eu acho que esse troço vai cair. E assim, o nosso objetivo primeiro na mega revisão é que você gabarite, que você acerte as 8 questões. Aí, sexta e sábado, as revisões são administrativo, constitucional, penal, ambiental, consumidor, processo, trabalho, previdenciário, eleitoral, econômico, tá? Mas, por enquanto, muita concentração em ética e estatuto da OAB. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a você que se inscreveu, que indicou para os amigos, de coração. Vamos juntos, que eu quero você na segunda fase. 1000 vezes amém, né? A gente se vê. Até amanhã.